O processo que envolve o vereador de Ribeirão Preto, Roger Ronan Bigodini, avança na Justiça e já tem data para um novo desdobramento. O caso, que ganhou repercussão após um acidente de trânsito e suspeita de irregularidades, segue em apuração e pode ter impactos diretos na vida do político. O encontro judicial para audiência de instrução e julgamento do vereador Roger Ronan da Silva, conhecido como Bigodini do MDB, já tem data definida. A sessão será realizada no dia 29 de junho deste ano, no Fórum de Ribeirão Preto. A decisão da Justiça atende um pedido do Ministério Público. Bigodini está atualmente afastado das funções na Câmara de Vereadores pelo prazo de 180 dias. A denúncia apresentada pelo Ministério Público envolve crimes de falsidade ideológica, fraude processual e embriaguez ao volante. O caso do Bigodini, ele começa com um fato que, a princípio, sequer traria qualquer tipo de consequência para os direitos políticos dele, que era um fato relacionado a um crime de trânsito sem nenhuma repercussão. Agora, como houve uma acusação a respeito de falsidade ideológica e fraude processual, a coisa se agravou bastante, porque esses são tipos penais que geram, sim, a inelegibilidade. Então, o status atual é que ele tem uma audiência marcada, ele vai apresentar a sua defesa, vão ser ouvidas as testemunhas, vão ser produzidos todo tipo de prova. Se houver uma sentença condenatória dele, isso não gera nenhum efeito imediato. Porém, se essa sentença for confirmada pelo tribunal, aí sim a gente está diante do início da inelegibilidade. O advogado também explica que, caso a condenação seja confirmada com trânsito em julgado ou com o início do cumprimento da pena, a situação pode se tornar ainda mais delicada. Nesse caso, o vereador pode ter a extinção do mandato e ser obrigado a deixar a Casa de Leis. A suspensão do mandato de Bigodini na Câmara teve início em 11 de novembro do ano passado e deve seguir até 10 de maio deste ano. Nesse período, a cadeira está sendo ocupada pelo suplente Robson Vieira, também do MDB. A Câmara já possui uma comissão de ética instalada, em que foi apurado uma irregularidade e ela decidiu pela aplicação da suspensão por 180 dias. Em havendo o trânsito em julgado e a confirmação da prática dos crimes, a Câmara é obrigada a extinguir o mandato do vereador. Ela será notificada a respeito do resultado do processo e o trabalho dela se resume a comunicar ao vereador a respeito do término do seu mandato, da extinção do seu mandato. Não há qualquer tipo de discricionariedade nesse caso. Segundo a investigação da Polícia Civil, o vereador dirigia sob efeito de álcool quando se envolveu em um acidente na Avenida do Café em setembro de 2025. De acordo com o promotor do Ministério Público, após a batida, a namorada dele teria trocado de lugar para simular que era ela quem dirigia o carro. Ainda segundo o promotor, o veículo conduzido por Bigodini chegou a 183 km por hora na rodovia Anhanguera, velocidade muito acima do limite permitido. Um dos mitos que nós temos no imaginário popular é que a sentença criminal ela simplesmente determina uma pena de prisão a um determinado indivíduo que praticou um crime. Nós não podemos esquecer que nós temos outros efeitos, além dos efeitos penais conhecidos, que são a pena, a reincidência. Nós temos também o dever de indenizar, temos a suspensão do direito de dirigir, a suspensão dos direitos políticos, mas também nós temos a possibilidade, da perda de um cargo público por aquele funcionário público que exerce essa função. O Ministério Público também negou a proposta de acordo de não persecução penal, a NPP, solicitada pela defesa, por entender que o caso apresenta gravidade e circunstâncias que tornam o acordo inadequado. No caso de crimes não violentos e de um réu não reincidente, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva ou por restritivas de direitos. São aquelas de prestação de serviço à comunidade, entrega de cesta básica, mas isso só é possível caso a condenação seja igual ou inferior a 4 anos. Acima disso, a pena inevitavelmente tem que ser privativa de liberdade e, fatalmente, caso um promotor de justiça tenha requerido a perda do mandato eletivo, será possível que o juiz assim declare em sua sentença. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
O vereador afastado foi procurado, mas não se manifestou até o fechamento desta edição. Igor Lorenzato é cientista político, participa conosco a partir de agora. Igor, quais são os impactos administrativos para a Câmara Municipal quando um vereador ele é afastado por uma decisão da Justiça? Bem-vindo, Igor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quando o vereador ele é afastado, a Câmara ela suspende o salário dele imediatamente e ele para de exercer qualquer função, né? Administrativamente, o gabinete ele entra numa transição e a folha de pagamento ela vai ser ajustada para que o dinheiro público seja preservado, né, com o objetivo sempre de garantir que a cidade não pague por um representante que não está trabalhando. Igor, como é que funciona na prática a substituição por suplente? Quais limites esse suplente tem durante o período de afastamento desse titular no cargo, no caso, o Bigodini? A vaga, quando ocorre a substituição, né, a vaga ela passa para o próximo nome da lista de votos do partido, que no caso aqui do Bigodini, quem assumiu foi o suplente Robson Vieira, né? Na prática, o suplente ele vai votar e propor leis como qualquer outro vereador ali, né? A principal trava é que ele não pode ocupar cargos na mesa diretora, como a presidência da casa, a menos que seja estritamente necessário. Em situações como essa, a Câmara pode abrir um processo interno até paralelo a esse processo judicial? Sim, a Câmara ela tem o dever de abrir um processo por quebra de decoro parlamentar que ocorre separado da justiça comum, né? Enquanto o juiz vai avaliar se houve crime, os vereadores eles julgam a conduta do colega, se a conduta do colega é digna de cargo, né? Esse julgamento ele é político, ele pode resultar sim em suspensão ou até na perda total do mandato. Quais mecanismos de controle e transparência a administração pública deve adotar quando um agente político responde a um processo criminal? Toda essa movimentação, essas medidas administrativas, elas devem estar disponíveis no portal da transparência e no diário oficial para que qualquer cidadão possa ver e fiscalizar, né? A administração ela precisa detalhar o corte do salário, as mudanças na equipe de assessores, e o Conselho de Ética ele deveria continuar atuando firmemente como um fiscal interno para garantir que a ética prevaleça sobre os interesses políticos. Agora, Igor, vamos imaginar que haja então uma condenação definitiva do vereador em questão. Quais são os trâmites administrativos e como isso afeta a composição da Casa de Leis? Se houver uma condenação final na Justiça, né, a Comissão de Justiça a Comissão de Justiça da Câmara ela vai avaliar a sentença e vai declarar a perda do mandato, né? Com isso, o suplente vai deixar de ser temporário e vai assumir, sim, a cadeira de vez até o fim da legislatura, né? Além de perder o cargo político também condenado, ele vai ficar proibido de disputar eleições por 8 anos, né, se for declarada a inelegibilidade dele. E como isso afeta o eleitor, principalmente aquele que confiou o voto no vereador Bigodini? Acredito que nesse caso o eleitor ele tem que, né, ter uma boa memória, né? Todo mundo erra, todo mundo pode votar em alguém e se arrepender, não há erro algum nisso, mas a gente tem que sempre lembrar das situações que ocorreram dentro de uma legislatura e das posições que determinados políticos e agentes políticos tomaram durante o mandato, enquanto estavam dentro da Câmara Municipal. Igor Lorenzato, cientista político, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Igor, sempre um prazer, um grande abraço e até mais.